Aí eu pergunto, eu fiquei intrigado, cara, momentos de que você entra em angústia, momentos que você volta em euforia e controlar isso, aí você vai e entra no Big Brother, né? Exposição maior não existe, né? Impossível, né? O É. impossível, né? Total ali, o Brasil inteiro te assistindo lá, nem sei quantos milhões de pessoas assistem, mas enfim, Big Brother 23 que você participou. Cara, como é que foi? Primeiro Isso. você receber o convite. Segundo, você pensou, cara, não, imagina, se eu tiver no momento meu ali, que eu esteja mal de cabeça, como é que eu vou lidar com aquelas pessoas de diversas culturas, enfim, uma exposição muito grande de mídia. Como foi aceitar esse desafio, cara? Então, eu tava vindo, eu sou um cara meio hiperativo, eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, sabe, Carlos? E eu tava vindo num período muito bom, muito confiante, muito bem, e terminei tendo uma lesão no joelho, rompimento do ligamento, menisco, cartilagem, meu irmão. Não tinha o que fazer, sabia que não iria voltar para a próxima temporada, não iria dar tempo, não tinha tempo hábil para isso. E aí eu recebi esse convite, teve essa oportunidade para o Big Brother, falei, quer saber? Eu vou, sabe? Tô aqui, não vou conseguir lutar esse ano, vou ter experiência, de repente vou conseguir mais visibilidade, aí você consegue mais patrocínios para as lutas e tal. Posso também mostrar para os outros o que é o meu esporte, sabe? Falar um pouco disso, trazer um pouco da nossa experiência de luta e tal, tal, tal. Acho que vai ser interessante, né? Imaginei. E aí fui. Mas realmente não foi tão fácil quanto, quanto eu imaginava. Eu achei que fosse ser um pouquinho mais leve do que foi, para ser sincero. O que você traz assim de experiência do Big Brother especificamente para a tua vida, positivos e negativos? O que você trouxe assim daquele momento, daquele aquário ali que vocês vivem para a tua vida, cara? É, cara, é difícil pela exposição, né? Você está numa casa muito heterogênea, com pessoas completamente distintas uma da outra, né? Um querendo, pô, é um jogo, só que é um jogo meio bem injusto, na verdade, né? É muito difícil e às vezes querem te colocar num lugar bem inconveniente ali, né? Exatamente para te tirar do jogo. Só que isso afeta muita coisa, né? Afeta você, afeta a sua saúde mental, afeta as pessoas ao seu redor, afeta a sua família, afeta seus amigos, afeta todo mundo, porque você, como você falou, você está no aquário, eles te botam assim, pá, no aquário, você está ali naquela exposição, e as pessoas se acham no direito de te julgar por cada pequena situação que acontece. Às vezes, uma situação boba se torna um grande furacão, uma grande coisa, e as pessoas terminam relacionando o que está acontecendo lá dentro com a vida delas aqui fora, sabe? Terminam criando uma expectativa em cima de você que, na verdade, é uma expectativa dela, não é uma expectativa sua. Porque cada um Perfeito. tem uma maneira de agir, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de se comportar ali e está à frente das próprias decisões, mas as pessoas terminam criando expectativas, né, em você de alguma maneira, e se você não supri-las, muitas vezes as pessoas têm uma energia que é até difícil de descrever para simplesmente destruir qualquer um que não pense igual, sabe? E isso é muito difícil para eu entender, inclusive, porque é uma coisa que eu não consigo compreender, sabe? Eu, por exemplo, se há alguém que eu não admiro, eu simplesmente ignoro. Mas às vezes as pessoas não admiram alguém e dizem eu quero destruir essa pessoa de alguma maneira, sabe? Ela não agiu de acordo com a forma que eu acredito que é certo no mundo, né? Como se uma única maneira fosse a maneira correta de, né, de você pensar, agir, ou seja lá o que for. Então, existe uma pressão muito grande, existe uma exposição muito grande, você está completamente exposto. Então, para mim, principalmente que tenho essas questões, foi uma, foi, de certa forma, foi um trauma, né? Emocionalmente, tive algumas coisas que me deixaram bem mal, e tive muitos aprendizados também, né? Eu consegui enxergar cada obstáculo termina que você ultrapassa, claro, você termina vendo mais à frente, né?
e você aprendeu. Porque quando é uma situação que mexe muito com você, você termina aprendendo muita coisa, né? Então eu amadureci bastante nesse período, apesar de ter sido muito, muito, muito difícil. Verdade, você falou algo importante, e não só dentro de um reality show como o que você participou, mas as redes sociais você vê hoje em dia, né? As pessoas elas te julgam muito porque pela lente que elas te enxergam, né? Elas veem você por uma Sim, lente, e elas acham que você é aquilo e acabam te é. julgando por uma lente que ela colocou e não que você seja aquilo e cria uma expectativa E muitas todo mundo, vezes errada, né? e todo mundo tem, cara, e todo mundo tem os seus traumas, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, os seus próprios obstáculos, entendeu? Então, ninguém é igual, são pessoas que pensam diferentes e tá tudo bem. Desde que você não invada o espaço do outro, desrespeitando o outro, agindo de forma inadequada, sabe? Tá tudo bem você pensar diferente, sabe? E a minha expectativa não é a mesma que a sua, né? Você vê, no, Sim. no esporte acontece isso. Você bota uma expectativa sobre alguém, meu irmão, porque, sei lá, Neymar tem que fazer isso e ele tem que treinar e ser campeão do mundo. Cara, às vezes não é bem o que você sabe, o que aquela pessoa quer, né? Tá lá o John Jones foi pra festa, sei lá, meu irmão, ele quer fazer o dele. Tipo, cada um tem a vida que escolhe, cada um faz o que quer fazer e não é a sua, não é o seu dever, né? E nem é uma opção sua o que é que aquele cara vai fazer. Você não pode controlar a vida do outro, né? Tem que controlar a sua. Acho que é mais por aí, né? Exatamente, pô. Respeito para quem precisa de respeito, né? É aquela história. Exato. O meu limite termina quando começa o É, seu e aí todo mundo convive bem. é. E tem uma coisa também, Carlão, que é a falta de. ah, n- não existe uma resposta rápida para muitas coisas que acontecem na internet, sabe? Uma consequência rápida, assim, falo em relação à justiça mesmo e tudo isso, sabe? Porque hoje as pessoas falam o que quer e é liberdade de expressão, sendo que muitas vezes ultrapassa um pouco isso daí, ultrapassa bastante, na verdade, né? Só que não vai ter uma consequência, são muitos empecilhos, aí termina simplesmente passando, entendeu? Acaba sendo um território livre, né? As pessoas falam o que quer, É, sem uma consequência. é, Isso realmente é um sem ponto uma importante. consequência, principalmente uma consequência imediata, né? Porque se você tá, sei lá, até no tete a tete é mais fácil, né? Mas não, é do outro lado, às vezes são pessoas que se escondem, porque tem os próprios traumas também, Sim, né? Uma das coisas que eu fiquei tranquilo, assim, que eu dizia, cara, isso daqui espero que de alguma forma esse ódio, ou sei lá, que às vezes as pessoas liberam sobre alguém, esteja aliviando ele, sabe? Porque pelo menos está fazendo bem a alguém. Eu não sei como pode fazer bem, mas se de alguma forma está fazendo, massa. Eu estou sendo, de alguma forma, um caminho de alívio, de paz para aquela pessoa. Apesar de eu não achar que essa seja a maneira correta. não, perfeito. Eu acho que E nunca é. apesar de Eu que. entendo a sua. Apesar de que você. Porque, tipo assim, você tem aquela questão da dopamina. Às vezes você vai lá e a dopamina vai lá em cima, depois vai piorar, sabe? Mas naquele momento, aliviou, né? Aliviei a dor de alguém só dela me xingar ou de fazer alguma coisa. É, Mas, na verdade, quem mais se machuca e quem mais se prejudica, quem mais entra nesse ciclo dopaminérgico e de ódio, seja lá o que for, é ela, entendeu? Mais do que eu, inclusive, que tô ali sendo hostilizado, sabe? Com certeza. Na final, ela está falando muito sobre ela, né? E cada vez que ela É, tem essa descarga de dopamina, como você colocou, ela, no fundo, no fundo, no fundo, ela está se olhando no espelho e ela não quer se olhar no espelho. E isso dá uma irritabilidade muito grande ao ponto dela querer agredir alguém. Né? Às vezes você está mais próxima do é, teclado e ela acaba agredindo alguém. é, Antigamente, as pessoas agrediam é. seus pares, né? Seus familiares. Mas hoje em dia as pessoas se trancam no quarto Vizinho, né? e agridem os outros, né? Hoje, com a internet, É, agridem os outros. Antigamente, a é, agressão era com as pessoas que estavam ao seu lado. Mas fomos passando para uma outra. Existe uma, Pode falar.
Existe uma grande necessidade das pessoas de atenção, entendeu? Sim, sim. De ser É. visto, de se sentir, é, de se sentir importante, sabe? Algo nesse sentido e que terminam buscando os caminhos errados, sabe? Concordo com Eu acho que você. trabalhando no seu propósito, trabalhando em um propósito, em algo que te preencha de fato, aí você vai se sentir completo, sabe?